Eu vou pedir para... Pode deixar a luz apagada hoje, por gentileza. Pode apagar tudo. Isso, assim. Graças a Deus, irmãos. Como foi a semana de todo mundo? Espero que tenha sido boa. Estou aqui muito contente de poder trazer aqui uma breve reflexão. Eu espero ser realmente breve. É uma alegria muito grande para a gente quando a gente pode passar a semana pensando, refletindo sobre alguns assuntos, né, assuntos da Bíblia, e pode relacionar isso com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, e trazer uma reflexão para a aplicação. Né? A função das reflexões nas igrejas aos domingos, não só aqui, deveria ser uma tônica em qualquer lugar, qualquer igreja, é que a pessoa esteja ali naqueles momentos e ela possa absorver alguma coisa para ser aplicado fora das quatro paredes, né? Que a pessoa absorva alguma coisa realmente para a vida, porque o Evangelho, ele é vida, só que a Bíblia é um papel escrito, ela por si só, ela não fala, ela não transmite nada às pessoas. É claro que se alguém pega para ler, algum conhecimento ela tira dali, mas o Evangelho, eu estou andando para lá e para cá, porque o Evangelho é isso aqui. O Evangelho, ele é móvel, só que ele só é móvel se nós pegamos o Evangelho e levamos daqui para lá, dali para ali. Ou seja, nós somos o Evangelho. A Bíblia está escrita há milhares de anos, ela é uma palavra que fala com a gente, só que ela por si só, como papel físico, não é nada. Ela precisa dos agentes que vêm até a igreja e recebem aquela palavra, e que esses agentes saiam, e essa palavra aqui, aí sim, se torne vida. Né? Então, por que eu estou começando por essa parte? Porque nós estamos começando hoje uma série de mensagens na igreja sobre a voz de Deus. E é muito comum as pessoas falarem, você já deve ter ouvido isso, olha, nós precisamos ouvir a voz de Deus. A Igreja Batista Renovada da Vida precisa ouvir a voz de Deus. O Brasil precisa ouvir a voz de Deus. Você, irmão fulano, irmã Beltrana, precisa ouvir a voz de Deus. Só que como é a voz de Deus? Como Deus fala, né? Como nós... Pode deixar aqui no chão mesmo, não tem problema. Ou ali. Valeu, obrigado. Como Deus fala, né? Isso é uma questão que ela deveria ser bem intrigante. E nós, na cultura cristã, na cultura evangélica, digamos assim, né? Tratando aqui do nosso grupo, né? O grupo evangélico, nós temos maneiras que foram convencionadas de ouvir Deus falar. Então a pessoa acha que Deus fala com ela, porque esse irmão aqui ele é irmão de Deus. Deus fala com ele, então eu vou lá saber o que Deus tem para a minha vida. Ou eu vou à igreja hoje, porque eu quero saber o que Deus tem para mim. Então eu vou lá na igreja e ouvir a voz de Deus. Isso nada mais é do que uma cultura evangélica que se impregnou em nós. Então a gente acostuma pensar que Deus fala assim, Deus fala pela pessoa, Deus fala na igreja. E nós vamos pegar um personagem bíblico aqui, daqui a pouco eu vou ler. E eu pedi para não acender a luz, inclusive, porque eu fiz um PDF dessa reflexão que eu trouxe hoje. Se depois você quiser, eu vou disponibilizar esse PDF, você pode ler no seu celular, ler com alguém no seu trabalho, refletir, esmiuçar isso que a gente vai falar aqui. Então o texto bíblico não precisa estar aqui, em breve nós vamos ter no telão. Hoje não vai ser possível ainda. Então você não precisa ler agora. Você lê em casa com tranquilidade.
Inclusive, depois, se você quiser vir mais para frente, talvez fique com o tempo, quando nós começarmos a projetar aqui, fique melhor para você ver. Tá? Tanto as músicas como os versículos que a gente vai passar a projetar aqui. Então, assim, Deus fala de muitas maneiras. Tá? Isso que eu falei é uma questão que eu estou abordando essa cultura evangélica, porque nós estamos acostumados a ouvir dessa forma. Deus fala, acho que a forma mais comum que a gente está acostumado a ouvir é assim: Deus fala pela boca do irmão fulano. O irmão fulano é de Deus. Então, vamos ficar atento ao irmão fulano. E eu não estou desmerecendo isso. Deus fala através das pessoas. Né? Deus fala através de uma pessoa que tem que trazer uma reflexão na igreja, por exemplo. Isso é uma forma, de fato. Mas Deus fala ao mundo, Deus fala a nós de muitas maneiras. Se você sentar na beira de uma praia, quantos já tiveram a experiência de sentar na praia ou num lago e ficar simplesmente olhando no horizonte? Quando você está sentado, aí bastante gente levantou a mão. Quando você está sentado olhando o horizonte na praia, ou olhando aquele entardecer assim, o sol se pondo, parece que ele está entrando atrás do mar, né? Ou você fica observando uma imagem, uma fotografia de montanhas, isso é Deus falando com você. Isso te remete a Deus. Pode ser que mas Ícaro, nem estava pensando em Deus. Não, tudo bem. Você não estava pensando em Deus, você não estava pensando em igreja, em Bíblia, em nada. Mas isso é Deus falando com você sobre a grandeza dele, sobre o poder dele. Deus tem poder sobre uma cadeia de montanhas, do qual a gente nem vê o pico. O pico está para cima das nuvens, né? Fica até com um gelinho em cima, porque lá é frio. Isso é uma forma de Deus falar ao mundo, de Deus falar conosco. Por que as pessoas não olham isso? Elas não enxergam Deus. Porque o pecado cegou as pessoas. Então o cara começa a pensar teorias e formas de explicar o que não é explicável, de explicar uma coisa que está ali, porque um ser superior, que tem uma sabedoria, uma beleza, no seminário a gente usa muito a expressão supremo. Deus é o supremo bem, a suprema beleza, é o supremo poder. E nós não somos, né? Nós até temos feito algumas aulas no YouTube, não sei quantos estão acompanhando, aprendendo com a Bíblia. Nós trabalhamos 3 aulas aprendendo com a Bíblia sobre o credo apostólico. E o credo apostólico, ele começa dizendo assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que isso transmite para a gente abordou nas aulas, estão disponíveis no YouTube. Se você não viu, é só dar uma chegadinha lá, tem uma playlist lá chamada Aprendendo com a Bíblia, você assiste. O que isso transmite para nós? O credo dos apóstolos, dos pais da igreja, dos primeiros cristãos que desenharam o Evangelho e as doutrinas cristãs, nas quais nós nos apoiamos hoje, ou nos deveríamos nos apoiar. Isso traduz em uma frase, resume em uma frase, o tamanho de Deus. E como nós, pecadores e seres criados, somos totalmente incapacitados de entender Deus. Você nunca vai entender o que é a suprema beleza, o supremo bem, a suprema inteligência. A gente vai saber descrever. Então você fala: não, Deus é a suprema beleza. Olha só o que ele criou esse mar aqui, infinidades de peixes, cadeias de montanha. Você está dando um exemplo de beleza. Você não está conseguindo descrever a beleza, porque Deus é indescritível. Então Deus, voltando aqui para o nosso tema, ele fala de muitas maneiras a nós. Cabe a nós estarmos atentos para entender essas formas. E eu vou pegar um personagem aqui, eu vou trabalhar com Samuel hoje. Então eu vou ler um pedacinho do texto só para a gente se inteirar aqui, só para nós nos contextualizarmos. Mas, de bate-pronto, nós não vamos trabalhar aqui as formas como Deus fala dentro dessa perspectiva que eu falei, né? De que não, Deus vai falar com você, ou você, existem os dons que fazem com que nós falemos, Deus fale através das pessoas, nada assim. A gente vai trabalhar Deus falando no mundo de uma perspectiva diferente. Então, no livro de 1 Samuel, capítulo 3, depois eu vou trabalhar nesse arquivo que eu falei que eu vou
disponibilizar para você, enfim, poder continuar essa reflexão durante a sua semana, Deus aparece a Samuel. Ele era um garoto e ele ajudava o sacerdote Eli, Israel, na preparação do templo. Ele estava caminhando com Eli para aprender as funções e se tornar um profeta, um sacerdote, enfim, era comum isso no tempo antigo. A pessoa, o menino, ele ia aprender a função dele junto com o mestre. Então ele caminhava com aquela pessoa para absorver aquele conhecimento. No versículo 2 fala assim: certa noite Eli estava quase cego e dormia em seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele disse: estou aqui. Então ele correu para onde ele estava, e o Senhor chamou novamente e perguntou para ele: o Senhor me chamou? Está aqui, irmão, se vocês quiserem ver, está aqui no telão, tá? E aí Deus chama ele 3 vezes. 3 vezes ele vai até o local onde Eli, o mestre dele, estava dormindo, achando que Eli estava chamando ele. Porque Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, ele não sabia, ele nunca tinha sido convidado a uma conversa com Deus. E Eli, muito sabiamente, percebe assim: poxa, quem está tentando conversar com ele, falar com ele, é Deus, e ele está achando que sou eu. Então ele fala: volta lá para o seu quarto, quando te chamarem novamente, aí ele fala assim: quando te chamarem novamente, você diz: fala ao Senhor, pois o seu servo estava escutando. E Samuel voltou para a cama, e aí, depois aqui o texto se desenrola, uma profecia ali que Deus fala para Samuel. E hoje em dia, nós vivemos uma fase do cristianismo, na verdade, isso é uma tendência geral na sociedade, mas como nós somos influenciados pela sociedade, isso chega até a igreja, chamado pós-cristianismo, ou a pós-verdade. E o que é essa fase da pós-verdade que nós vivemos hoje? Hoje, todo mundo tem a opinião sobre tudo. Então, ele não é opinião assim. O cara acha, por exemplo, eu digo esse copo é branco. A pessoa fala: não, minha opinião, esse copo é preto. Essa é a minha verdade. Esse é o meu ponto de vista. As pessoas são assim. Uma prova disso é a ideologia de gênero, onde você olha uma pessoa que tem o sexo feminino, o sexo masculino, e ele diz assim: eu me sinto X, eu me sinto Y. Essa fase que nós vivemos é chamada de fase da pós-verdade. Cada um tem uma verdade sobre as coisas. E no Evangelho, no cristianismo, melhor dizendo, como que isso aparece? Uma das formas como que isso aparece. Meu irmão, Deus falou comigo de tal forma. Poxa, mas você tem certeza que foi Deus que falou? Deus falou comigo. Então tá bom. Se Deus falou com você, eu não posso questionar. Deus falou com você. O Evangelho para mim é isso. Então a pessoa começa a querer. Nós estamos numa fase onde as pessoas começam a querer torcer o Evangelho de acordo com a sua preferência. Então o cara encontra no Evangelho uma passagem que trata sobre a natureza e ele tenta encaixar o Evangelho dentro da ideologia mentalista. Ele pega aqui uma parte da solidariedade, da ajuda social que o Evangelho transmite, e ele tenta encaixar isso no marxismo. Ele pega o Evangelho aqui, quando fala da amizade entre Jonatas e Davi, e ele tenta encaixar isso na ideologia de gênero. Ou seja, a gente começa a pegar o Evangelho e torcer ele. Nós precisamos achar o espaço da mulher no Evangelho. Nós precisamos achar o espaço do mentalismo. Isso é uma forma de pós-verdade. Na parte mais mística, como isso acontece? Como eu estava dizendo agora há pouco, Deus falou comigo de tal forma, Deus falou comigo aqui agora. Então, como que as pessoas ficam? Elas ficam perdidas tentando achar outras pessoas e formas de que Deus está falando. Bom, Deus está falando comigo assim, assado. Só que na realidade, não deveria ser assim. Como que deveria ser? Nós estamos aqui tratando com Samuel. A Bíblia relata dessa forma. A gente não sabe se Deus falou literalmente com Samuel. Tudo leva a crer sim. Mas pode ser que tenha sido de uma outra maneira. Um exemplo disso que eu estou falando, que me veio aqui até agora na memória, eu vou contar. Uma vez eu fui olhar um acampamento com meu pai. E aquele acampamento, a gente foi olhar o lugar, para ver se a gente alugava ou não.
Isso é um exemplo dessa pós-verdade que eu estou falando, que a pessoa pega no Evangelho e para ela é assim que funciona. E a gente foi nesse local e estava acontecendo ali um evento já. E a gente chegou para olhar e logo que a gente chegou, uma pessoa, uma moça veio falar com a gente, né, e tal, pô, bom dia, bem-vindo. A gente, que legal. Aí a gente estava ouvindo uma música e umas pessoas meio que gritando e tal, numa capela que ficava num lugar lá em cima, o estacionamento ficava embaixo. E aí a gente falou, poxa, está tendo evento hoje. E a pessoa não ouviu direito, ela já foi andando assim. E aí eu não disse que fui eu, se o meu pai perguntou, falou, moça, o que está acontecendo? É um retiro, é um acampamento? Ela falou, não. Aí ela virou para trás assim e falou, não. Nós estamos levando as pessoas a falarem com Deus. Aqui nós estamos levando as pessoas a falarem com Deus. E virou e saiu andando. Aí a gente olhou um ponto assim e falou, poxa, mas então eles estão levando as pessoas a falarem com Deus? Como isso acontece? A gente ficou brincando, mas como será que eles estão fazendo? Por telefone, por cara que tinha WhatsApp aí? Como que eles estão fazendo as pessoas falarem com Deus? Existem até movimentos chamados Encontro com Deus, etc. Todos têm essa tendência de querer fazer com que as pessoas ouçam a voz de Deus ali. Então isso é uma forma dessa pós-verdade aqui que eu estou dizendo, e com certeza você já deve ter ouvido alguém falar isso. Só que na verdade há uma coisa por trás desse texto de Samuel que precisa ser a nossa realidade. A gente precisa inverter os papéis aqui na realidade. As pessoas veem esse texto de Samuel, por exemplo, e elas têm a impressão assim, não, então vamos esperar o que Deus vai falar para nós vamos, né, então nós vamos seguir a ordem de Deus, etc. Só que na verdade, nós temos que ser os Samuéis e os Elis, e não o inverso. E fala, puxa aí, mas que confusão é essa? Como que nós vamos ouvir Deus na sociedade? Como que as pessoas vão ouvir Deus, a voz de Deus? Qual é uma das formas com que Deus fala com as pessoas? Porque todos nós aqui entendemos uma coisa: nós conhecemos a verdade e as pessoas não conhecem. Então nós enxergamos Deus, nós vemos Deus de uma forma a qual as pessoas não veem, porque elas estão cegas pelo pecado. Nós também pecamos, mas nós conhecemos o Redentor, Cristo, e abriu os nossos olhos. Essas pessoas não conhecem. Então logo, não vai acontecer com essas pessoas o que aconteceu aqui com Samuel. E eu arrisco dizer que nem com a gente vai acontecer. Pelo menos não dessa forma. Nós temos que ser aqui a boca de Deus para essas pessoas. Como que a voz de Deus vai ser ouvida? A voz de Deus vai ser ouvida através de uma coisa chamada igreja. É a igreja que vai pegar esse evangelho que é em papel e vai transformar esse evangelho em pernas, braços, boca, ações, ouvidos, e vai ser a voz de Deus para um mundo que é surdo para Deus. Vai ser os olhos de Deus para um mundo que é cego para Deus. Então, por que eu estou pegando esses exemplos e estou dando toda essa volta? Para mostrar para você como que, em geral, os nossos costumes cristãos, evangélicos, a nossa cultura evangélica. O que é a cultura evangélica? A cultura evangélica é tudo que a gente está acostumado a ver, a falar, a fazer na igreja, e que a gente acha que, eu, por exemplo, cresci na igreja. Sempre foi assim. É assim, as coisas são assim. A gente vai na igreja, a gente ouve a Bíblia, a gente vai em casa, e beleza. E, puxa, isso aí, a gente precisa seguir uma série de regrinhas, e aí sim nós somos bons cristãos. Isso é a cultura evangélica, esses são os costumes que nós temos. Então, o que acontece em geral, não estou querendo dizer nada contra ninguém aqui, mas o que acontece em geral, se você chegar na igreja e pedir para a pessoa abrir a Bíblia em 1 Samuel 3 e falar, irmão, pastor, bispo, que seja, o que esse texto fala? Vai falar, não, fala sobre a voz de Deus. Você precisa estar atento à voz de Deus. Você precisa ouvir o que Deus está falando para você nessa noite. Você precisa ouvir o que Deus... E vai começar com tudo isso que eu já falei aqui agora.
E está errado? Não, não está de todo errado. Só que, por trás desse texto aqui, nós estamos falando de Samuel. Talvez 3, 4 mil anos atrás, em torno disso. Nós temos que pegar esse texto de 3, 4 mil anos atrás e temos que puxar para o nosso cotidiano. Porque senão, que salve que nos da terra nós vamos ser, se eu chegar aqui para você e falar, irmão, Samuel, Deus falou com Samuel. E por que Deus falou com Samuel? Porque Samuel orava, Samuel jejuava, Samuel era sacerdote, Samuel buscava Deus. Então você busca Deus, porque se você buscar Deus, Deus vai falar com você. Tá, mas que proveito prático eu tenho para você se eu falar isso? Você vai sair daqui pensando nisso, e qual é o efeito prático que você vai levar para as pessoas que estão lá fora se eu falar isso para você? Eu arrisco a dizer que praticamente zero. Então nós temos que pegar o texto lá de 3, 4 mil anos e contextualizá-lo para uma ação prática nossa para o hoje, para a sociedade da pós-verdade do século 2021, do século 21, do ano de 2021. E o que é nosso? E aí eu abordei esse texto aqui, né? Meu pai falou, prega sobre o Samuel. Eu falei, poxa, legal. O que será que nós podemos tirar em 1 Samuel para nós hoje? E aí eu, enfim, pensei um pouco, estava lendo algumas coisas. Eu falei, poxa, peraí. Deus falou com Samuel. Deus fala através de muitas coisas. Deus fala através das pessoas. Só que o papel da igreja não é sentar e esperar o profeta aqui, irmão fulano, falar alguma coisa. O papel da igreja é ela ser o Deus que vai falar com Samuel. Ou ela ser o Eli, que vai sentar com a pessoa que está com algum problema, com alguma coisa, e falar, talvez você precisa refletir, você precise refletir assim, assim, assim. Poxa, mas com base em que você me fala isso? Eu falo, com base no Evangelho, com base no que eu creio. Não é seja isso. Pare de beber, porque beber faz mal. Todo mundo sabe, a propaganda diz que beber faz mal. Então, você precisa parar com isso, porque vem para a igreja. Não é mais assim a abordagem para as pessoas lá fora. Se nós fazemos essas abordagens, as pessoas se afastam de nós. Elas falam, puxa, lá vem o cara chato, lá vem o ED, que diz que não vem aqui com a gente, porque a gente faz algo mesmo. Então, nós temos que ser a boca de Deus, ou o Eli, que vai instruir essas pessoas lá fora. Nós temos que ser essa voz de Deus. E aí eu parei para refletir nesse texto, eu falei, puxa, por que esse texto é importante para nós? Né? Para nós como igreja do século XXI. Justamente por isso. Então, eu vou chegar lá daqui a pouco, né? Então, poxa aí, mas está falando que Deus não vai falar comigo, mas eu preciso ser a voz de Deus lá fora. Basicamente, o que nós encontramos na Bíblia como função da igreja é justamente isso. Vou até tratar desse texto aqui daqui a pouco, mas aí de fazer discípulos. Então, poxa aí, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Claro que pode acontecer como aconteceu, Deus é soberano. Pode acontecer como aconteceu com Samuel, pode acontecer de outras formas que a gente vê na Bíblia. Você pode ouvir a voz de Deus enquanto você vai trabalhar no seu carro, medita. Você pode ouvir a voz de Deus no seu quarto, enquanto você ouve uma música, na igreja. Mas nós temos que entender que essa voz de Deus que vai nos tocar, que vai falar conosco, ela precisa ser irradiada para fora de nós, para fora da igreja. E eu peguei alguns outros textos aqui, e eu vou ser bem breve mesmo, tá? Em Mateus 7,24, tem um texto que fala mais ou menos isso que eu estava tratando aqui agora. Então, sobre a voz de Deus, e como que nós vamos ouvir a voz de Deus nesse mundo. Eu vou ler rapidamente. Quem ouve os meus ensinamentos, aqui é Jesus falando, tá? Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa. Porém a casa não caiu, porque havia sido construída na rocha.
Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, e construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, e ela ficou totalmente destruída. Então você me fala, puxa aí, beleza, você está falando que eu tenho que ser a voz de Deus, né? A igreja tem que ser a voz de Deus para o mundo. E como eu ouço a voz de Deus? Jesus falou aqui, aquele que ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a casa sobre a rocha, e essa casa não cai. Então, Jesus já deu um toque aqui para a gente de como a gente ouve a voz de Deus. Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles. Os ensinamentos de Jesus, nós temos ouvido. Nós temos, na realidade, lido. Os ensinamentos de Jesus estão aqui descritos no Evangelho. Então, uma forma de Deus falar com a gente, nós já sabemos qual é. É a Bíblia. Então, se nós abrimos a Bíblia e lemos, e se nós temos constante contato com Deus, né, o que Deus vai fazer? Ele vai tornar essas palavras aqui visíveis para a gente. A gente vai ler o texto, e vai ler depois de novo o mesmo texto, e aquilo vai fazer sentido de acordo com alguma coisa que a gente está vivendo, ou para a gente, às vezes, falar com alguém, falar, ó, eu li um texto assim na Bíblia, você não acha interessante? Olha que visão legal que Jesus tem sobre tal coisa, entre irmãos, alguém que não é evangélico, enfim. Voltando ao aprender com a Bíblia, nós insistimos, né, quem viu as aulas sabe disso, nós insistimos muito, eu e o Caio Igor, para que as pessoas, para que, enfim, todos nós ali, orássemos o credo apostólico e o Pai Nosso todas as noites, pegássemos esse costume. Você fala, puxa, então, mas por que eu vou orar todo dia, toda noite, enfim, a mesma oração? Por que eu vou lá, vou chegar, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, até o final? Por que eu vou lá, pois, vou orar o Pai Nosso que está no céu? Pois, será que hoje tem reza? Também, tem reza, também reza o Pai Nosso, etc. Só que o que nós criamos com esse costume? Nós criamos o costume de ter contato com Deus. Então nós estamos todo dia reafirmando a nossa fé. Eu creio em Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, até o fim. Creio na igreja, tá? A palavra, creio na Santa Igreja Católica quer dizer universal, ou seja, creio na Igreja de Cristo, espalhada em todo mundo. E isso vai se impregnando na gente. Nós vamos lendo a Bíblia e vamos orando o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. E essas palavras vão ficando dentro de nós. Nós vamos criando pessoalidade com Deus. É como quando alguém chega na sua casa, falando ao telefone celular, e você ouve a voz de longe, você sabe, poxa, meu filho chegou, minha esposa chegou, meu sobrinho, meu neto. Por quê? Porque você tem pessoalidade. Você conversa com aquela pessoa todos os dias. Ou você já deve ter essa experiência, alguém te telefona, você pega o telefone rápido e atende. Quando a pessoa fala alô, você já sabe quem está falando do outro lado, sem ver. Por quê? Porque você tem tanta pessoalidade, tanto costume de conversar com aquela pessoa, e às vezes nem apareceu, é teu chefe, teu subordinado, enfim, que você já acostumou. Então, como que nós vamos ouvir a voz de Deus assim como Samuel ouvia a voz de Deus? Contato, pessoalidade, oração constante, em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Então, nesse ponto que nós chegamos, você consegue perceber a diferença entre a pessoa que faz isso e a pessoa que diz, eu vou lá na igreja para ver o que Deus tem que falar comigo? Não, eu não vou à igreja para ver o que Deus tem que falar comigo. Nós vamos à igreja para outras coisas. Dentre elas, isso que a gente está fazendo aqui. A gente às vezes vai ouvir alguém sobre determinada passagem na Bíblia e vai refletir em cima daquilo. E vamos todos estudar alguma coisa juntos, e vamos estudar juntos, vamos conversar. Mas, e também, Deus pode falar na igreja, no domingo. Mas, quando nós temos contato com Deus, nós lemos a Bíblia, nós estamos 24 horas por dia fazendo as coisas com a intenção de agradar a Deus, de transmitir o Evangelho, de estar em constante contato, em constante espírito de oração, como a gente vai criando pessoalidade com Deus,
E aí a gente deixa de querer ouvir Deus através da boca de outras pessoas, através de alguém que vai falar alguma coisa, enfim. E a gente passa a ouvir mais Deus aqui. Então a gente deixa, é como uma pessoa que está com a muleta, e de repente ela larga a muleta e ela consegue correr. Por quê? Porque ela consegue mexer os braços. Com a muleta aqui embaixo, ela não consegue mexer o braço, ela não consegue mexer a perna. Então a gente deixa de ter algumas muletas que a gente cria. Não é por maldade nossa nem nada, às vezes a gente está acostumado a entender dessa forma. Mas a gente não precisa, o Evangelho por si só ele basta. Né? A gente bate muito na tecla de que assim, poxa, a nossa ligação, nosso contato com Deus é direto. Né? Nós somos salvos pela graça. Então nós não precisamos de nada, de nenhum intermediário. E de fato, nós não precisamos, e ninguém disse que precisamos. Só que, às vezes a gente, crendo, pelo menos na linha histórica de cristianismo que nós estamos, né, o protestantismo, nós cremos dessa forma, mas nós criamos empecilhos e muletas para ouvir a voz de Deus ou outras coisas. Então, nesse ponto, quando a gente chega, a gente começa a perceber assim, peraí, então eu vou ouvir a voz de Deus, Jesus já disse aqui para mim. Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com os meus ensinamentos é como um homem sábio que construiu a casa na rocha. Então a gente já matou a charada, nessa altura aqui do texto que a gente está lendo, como que Deus fala com a gente. Então o caminho das pedras está ali. A gente está em constante vida de oração, nós nos embasamos biblicamente no que nós cremos, em como cremos, e etc. Então Deus vai falar com a gente. Nós vamos estar alertas, né, em espírito de oração, e nós vamos saber como Deus está falando com a gente. Das várias formas possíveis, como a gente falou aqui. Pode ser por um irmão, claro que pode. Pode ser por uma palavra falada na igreja, claro que pode também. Mas o fato é que nós vamos criar pessoalidade com Deus. E aí nós vamos entender, como quem atende o telefone sabe quem está do outro lado da linha, nós vamos entender, poxa, calma aí, Ítalo. Cala tua boca, Ítalo. Eu vou falar para mim mesmo, Ítalo, cala tua boca. Porque agora quem está falando é Deus. Não é o teu achismo, não é a sua prepotência de achar que não, isso aqui, esse irmão aí, alguma coisa assim. Enfim, N formas, né? Estou aqui usando um exemplo, claro. Mas, beleza, Deus fala com a gente, legal. Vamos partir agora para o outro ponto de vista. Vamos olhar do campo de fora, do lado de fora do campo. Como que Deus vai falar com as pessoas que estão lá fora? Quando nós temos pessoalidade com Deus, quando nós criamos contato constante com Cristo, nós entendemos quem é Deus, nós entendemos o que nós acreditamos, e nós estamos familiarizados com a leitura bíblica. E aqui eu estou falando para você ler um livro por dia, um capítulo por dia, um versículo por dia que a gente ora, lê, para e medita, já é o suficiente para nós estarmos ali recarregando as nossas baterias e criando essa personalidade com Cristo. Quando isso acontece, algo acontece no meio da igreja. A igreja começa a ser incomodada a levar a voz de Deus, a ser aqui, o Samuel está lá fora. E nós precisamos levar essa voz até o Samuel, que é quem? A pessoa que está lá de fora não conhece. Então, o que eu quero fazer aqui hoje, eu quero te dar o start, a ferramenta, eu quero que você saia daqui com algo prático a fazer. E determinado a fazer esse algo prático. No seu cotidiano, na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Então, de certa forma, um alerta, não só para nós. Um alerta geral. Talvez alguém que esteja vendo essa mensagem em outro país seja despertado, enfim. E o que é esse algo prático que nós precisamos fazer? Como eu disse, nós já entendemos como Deus fala conosco e quais são as ferramentas que nós vamos usar para ter esse contato com Deus pessoal, certo? Uma vez que nós temos esse contato pessoal, nós precisamos ser a boca de Deus para o mundo. Como eu disse agora há pouco, ser os olhos dos cegos, ser o sal da terra. O que é o sal? O que é o sal da terra? É ser o tempero do mundo. E o tempero, ele não pode estar sobrando nem faltando na comida. Porque se tem muito tempero, se tem muito alho na carne, o que acontece com a comida? Toda ela fica com gosto de alho. Tem gente que gosta, né? Eu mesmo gosto. Eu gosto de
Comida muito temperada. Pelo menos assim, com alho, com pimenta, eu gosto dessas coisas fortes. Mas, quando você carrega muito no tempero, as irmãs que cozinham aí todo dia vão saber bem do que eu estou falando, quando a gente erra um pouquinho no sal, ou na pimenta, ou no alho, isso contamina toda a comida. Tudo que você colocar junto com aquele feijão ali que está salgado, vai ficar salgado também. E, em contrapartida, quando você não põe nada de sal, você começa a não sentir muito a diferença entre as coisas. Você mastiga o feijão e mastiga o arroz, aí você fala, tá, eu sinto que é feijão porque eu sinto a bolinha quebrar lá na boca do feijão. Mas o gosto tá faltando alguma coisa, falta o sal. E o que é ser o sal da terra? É ser o equilíbrio das coisas. E é justamente isso que a gente precisa, quando Jesus fala, né, do sal da terra, vocês são o sal da terra, ele fala justamente disso. Fala, vocês não podem ser religiosos a ponto de criarem uma vida engessada e cheia de regrinhas para as pessoas, como os fariseus fazem, e tem muito crente mesmo, fazendo isso. E é por isso que nós temos muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, que se dizem desigrejadas, porque o desigrejado, você para conversar com o desigrejado do seu trabalho, ou que você conhece na tua família. O desigrejado, ele não está desiludido com a Bíblia ou com Cristo. Ele está desiludido com as outras pessoas da igreja. Então ele pega trauma de crente, não pega trauma do evangelho. Alguns até falam, não, eu continuo crente, só não vou na igreja. E às vezes não, mas muitas vezes, essas pessoas viraram desigrejadas, por quê? Porque eles participaram de igrejas religiosas, hiper religiosas, que criaram uma série de regrinhas para elas viverem, as quais são chatas, são difíceis de serem cumpridas. Então o cara fala, esse evangelho aí não é para mim. E o que é isso? Isso é o sal que salgou demais. Fica intragável. Fica intragável eu ir à igreja. Por quê? Porque ali é uma comunidade de pessoas que parecem que são melhores que os outros. Porque, você tem que levar uma vida perfeita para fazer parte dessa comunidade. E Jesus não falou isso na Bíblia. E, na outra ponta, o sal faltando é o quê? O sal faltando é a pessoa que relaxa para tudo. É o cristão que acha que, então, beleza, já que nós não podemos ser fariseus, vamos viver a vida do jeito que a gente quiser. E aí você começa a ter sal faltando. Você fala, não, amigo, uma vez que você se converte, algumas coisas, sim, precisam mudar. Você é uma pessoa irada. Você precisa que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para que a sua ira seja controlada. Não é que você vai deixar de ser irado. Você vai continuar sendo irado. Só que o Espírito Santo vai te ajudar, Cristo vai te ajudar a ter mais paciência, ser menos irado. Você é um avarento. Você precisa parar de ser avarento, ser menos avarento. É Jesus que vai te ajudar a fazer isso, não é pela sua própria força. Então, quando nós somos a voz de Deus, uma igreja sadia, que é a voz de Deus para o mundo, ela traz o equilíbrio para o lugar onde ela está. Ela consegue lidar com as pessoas ao seu redor e ser a voz de Deus para aquelas pessoas ali, na família, no cotidiano, no trabalho, no estudo, enfim, em qualquer lugar. E elas não vão ser pessoas intragáveis, que engessam a vida dos outros com um monte de regrinha, e não vão ser pessoas que, aqui é uma expressão que eu vou usar, mas não vão ser iguais aos outros. Mas eu não percebo nada nesse cara. O cara é um avarento igual ao outro. Pior que o cara que não conhece a Bíblia. O cara é um irado, não tem paciência com ninguém. Enfim, nós vamos levar esse equilíbrio natural do Evangelho para onde nós estivermos. Nós vamos ser a extensão da voz de Deus. Né? Por que aquela moça lá, coitada, ela estava errada? Porque ela falou, nós levamos as pessoas a ouvirem Deus. Não, nós não levamos ninguém a nada. Nós somos a extensão do trabalho que Cristo começou com os apóstolos aqui. Nós somos continuadores. Nós não somos nós os fazedores de algo. Então nós somos a extensão. Quando nós passamos a ter essa pessoalidade com Deus, nós somos a extensão da voz de Deus onde quer que nós vamos, onde quer que nós estejamos. E uma igreja saudável, ela é a igreja que faz o que está escrito em Mateus 28.
Eu vou ler aqui rapidamente. Antes disso, nós estamos acostumados a falar de Mateus 28 assim: ide e fazei discípulos. Ide é uma expressão meio antiga do português que a gente não usa mais no nosso cotidiano. Só que, o que a gente estuda no seminário a respeito desse texto? O autor que escreveu no grego, o grego é uma língua um pouco diferente do português. Eu estava conversando com um rapaz no trabalho sobre isso essa semana. O grego existe uma coisa que chama declinação. A declinação é assim: a palavra, ela altera o fim dela. Quando você altera o fim da palavra, de algumas palavras, altera o sentido. Então, vamos pegar o verbo ir, por exemplo. Tá? Eu estou aqui só usando um exemplo. Tá? Não sei se é assim mesmo, porque eu estou enferrujado de grego. Ir é uma coisa. Irem, você está mudando só o finzinho, é outra coisa. Então, você muda o sentido, né? É como se você tivesse a mesma palavra com uma finalidade, com um fim, ali uma letra no fim, para fazer, e com uma outra terminação para sentir, e com uma outra terminação para pegar. Então, ele é um pouco diferente do português. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está acostumado a ler na Bíblia, ide e fazei discípulos. Só que a terminação grega, ela é um estudo que existe em cima desse livro. Nessa palavra, entraria no português no que a gente conhece como infinitivo. O infinitivo é assim: Ítalo, estou aqui fazendo algumas coisas. O que é fazendo? Estou aqui executando. Ou seja, dá a ideia para a pessoa que está ouvindo do quê? De que você está ali mexendo, enfim. Essa palavra no grego, ela seria o equivalente a indo. Tá, Ítalo, mas o que muda do id para o indo? Muda muita coisa. O id é eu mandar. Eu falo, ide até a padaria e comprai 10 pães. Não. Se eu falo assim, indo até a padaria, compre 10 pães. Indo pelo mundo fazei discípulos. Ou seja, indo, não pare em momento algum, indo. Eu estou indo trabalhar, tá? Eu estou indo fazer discípulos. Eu estou indo correr, Cooper, exercício, para academia. Estou indo fazer discípulos. Estou indo estudar. Estou indo fazer discípulos. Eu estou indo ser a voz de Deus para aquelas pessoas lá que são surdas na academia. Surdo como? Ele está ouvindo o fone. Ele está ouvindo a música no fone. Mas ele é surdo para isso aqui. E às vezes, esse indo não é indo e falando. É só indo. Indo e estando ali. E a partir do momento que eu estou indo, eu estou praticando, eu estou indo sempre com a mentalidade o quê? Indo fazer discípulo. Indo fazer discípulo. Indo fazer discípulo. Eu chego na academia indo fazer discípulo. Eu estou ali quieto na minha. E eu tenho uma pessoalidade com Deus. Eu tenho contato tão íntimo com Deus que eu posso estar às vezes até orando para o Senhor. Puxa, eu converso lá com, sei lá, vou inventar um nome aqui. Converso com o Cláudio. Senhor, me dá estratégia para que um dia eu consiga começar a conversar com o Cláudio a respeito da Bíblia, das suas coisas. Consiga ajudar. O Cláudio tem problema no casamento. Poxa, ele já falou para mim, Deus, que ele tem problema no casamento. Poxa, me dá sabedoria para eu conversar com ele e mostrar que o Evangelho é uma resposta para o problema no casamento dele. Para eu mostrar que a igreja não é uma comunidade de pessoas que cria uma série de regrinhas. E aí o Cláudio vai chegar lá e vai falar, puxa, mas eu não caibo aqui. Por quê? Porque, cara, eu tenho problema X e Y. Não, Deus, me ajuda. O que é isso? Eu estou indo fazer um discípulo. Eu estou indo com o Cláudio na cabeça, falando, Deus, por quê? Porque eu tenho pessoalidade com Deus. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu busco a Deus no meu íntimo. Entra no teu quarto, fecha a porta. Então eu não preciso subir um monte. Falar, irmãos, ontem eu subi no monte. Irmão, você precisa fazer jejum. Não precisa, irmão. Você precisa entrar no teu quarto, fechar a porta. E quem interessa, não interessa para o Ítalo saber que você faz jejum. Não interessa o Ítalo chegar em você e falar, você precisa jejuar. Você precisa ser mais firme. Interessa para quem te vê no secreto. Quem te vê no secreto é o cara que criou todas essas montanhas que a gente vê quando a gente olha para lá, na Serra da Cantareira. É o cara que criou o mar. Eu tenho pessoalidade com esse cara. Esse cara é Deus. Eu converso com Deus, ou se a gente está falando para jovens, eu troco ideia com Deus, como eu troco ideia com você. E cara, eu sei quando Deus está falando comigo. Então eu lembro lá do Cláudio, e eu estou aqui, Deus, indo e fazendo discípulos. Indo. Me ajuda a falar com o Cláudio.
em algum momento, de alguma forma, vai surgir a oportunidade. Por quê? Porque eu tenho pessoalidade com o cara que criou todas as coisas. E por conta desse, com quem eu tenho pessoalidade, às vezes vai sobrar em mim uma sabedoria, vai me dar uma ideia, eu vou fazer uma coisa que jamais eu teria capacidade de pensar, que jamais eu teria capacidade de executar pelas minhas próprias forças. Por quê? Porque eu não sou Deus. Eu sou um ser humano. Só que quem me capacita é Deus. Quem me faz, quem me dá a capacidade, Deus, Ele me ama tanto, que Ele não só perdoou meus pecados, Ele me capacitou a ser a extensão da voz dEle para aqueles que estão lá fora e são surdos. A extensão da visão dEle para aqueles que estão lá fora e são cegos. E quando a igreja encarna isso, quando ela encarna o indo e fazendo discípulos, sabe o que acontece? A gente fica com um problema de espaço na igreja. A igreja lota. Uma vez eu falei aqui, isso deve fazer uns 2 anos. Faz mais ou menos 2 anos que eu não prego. Eu não queria mesmo pregar. Porque mais ou menos 2 anos atrás, eu falei aqui exatamente onde eu estava. Não sei quem lembra do capelão Natan, que agora mora em outra cidade, mas ele estava aqui na igreja nesse dia. E eu falei assim, eu não lembro por que motivo, falei... Ele estava bem aqui. Falei, Natan, fala aí para mim. Quantos cultos tem lá na Igreja Batista Memorial de Alphaville? Que é a igreja que ele era na época. Ele olhou, deu uma risada assim para mim, falou, 6. Aí eu falei, 6? E eu olhei e falei, e aí? Vamos trabalhar, irmãos, para nós termos... Eu não estou cobrando ninguém aqui não, tá? Por favor. Vamos trabalhar para nós termos 6 cultos aqui na igreja? E dei risada e brinquei. E depois eu fiquei sabendo que teve gente que achou isso ruim. Eu falei, não, mas espera aí. Se eu estou com a mentalidade do indo, não eu, Ítalo. Eu, todos nós, enfim, a igreja espalhada pelo mundo, está com a mentalidade do indo na cabeça, indo e fazendo discípulos, eu não vai achar ruim que tem 6 cultos na igreja do cara, ou que o Ítalo falou que quer que tenha 6 cultos na igreja. Quando que nós vamos ter 6 cultos na igreja? 3, 2? Vai falar, puxa, que bom. A gente precisa ter 6 cultos na igreja. A gente precisa ter 10. A gente precisa ter a igreja aberta o domingo inteiro, se precisar. Estamos com problema de músico, porque não tem tanta... O cara não pode ficar aqui tocando o dia inteiro. Indo e fazendo discípulos. Por quê? Por que essas pessoas acharam ruim o que eu falei? Por que elas acharam ruim o que eu falei? Porque a mentalidade não está no indo. Indo e fazendo discípulos. Ainda não encarnou o que precisa encarnar nessa pessoa, o evangelho. Então, a pessoa ainda está pensando assim, poxa, o Cláudio tem problema no casamento dele. E eu preciso sentar com o Cláudio e falar, poxa, Cláudio, mas você precisa isso, você precisa aquilo. Mas sua esposa também precisa isso, precisa aquilo. Ou, às vezes, isso é o quê? Isso é o crente salgado, engessado. O Cláudio precisa seguir uma série de regrinhas para poder melhorar o casamento dele. E eu sou ali, não, eu sou a voz de Deus falando isso. Não, está salgado. O Cláudio ainda precisa entender o amor de Cristo. Para depois, ele entendendo o amor de Cristo, ele parar e botar a mão na consciência e falar, poxa, eu sou um cara irado. Meu casamento está falhando, por quê? Porque eu sou um cara irado. Isso é o crente que engessa a pessoa. Na contrapartida, no outro lado, você tem o crente que é sem sal. Que vai falar assim, Cláudio, cara, você para, tá cheio de mulher aí. Vai curtir tua vida, você ganha dinheiro, vai viajar, vai curtir. Não, cara, lembra do fulano? Fulano separou, olha lá o Instagram dele, como é que tá? Olha lá o Facebook dele, como é que tá? Tá bem. Tá entendendo como o crente que não tá com a mentalidade do indo, ele mata a pessoa, ele engessa o cara. Ou ele engessa, ou ele acaba de... Não é o equilíbrio. Ele acha que ele está sendo a voz de Deus, mas ele não está sendo a voz de Deus. E por que ele acha que ele está sendo a voz de Deus e não está sendo a voz de Deus? Porque falta pessoalidade. Então, quando a gente olha para o texto de Samuel, a gente vê um moleque que
estava aprendendo com o mestre dele ali a cuidar das coisas de Deus, do templo, e de repente esse Deus, que para ele ali talvez fosse como é para muita criança, tá, Deus, beleza, eu ouço as histórias de Deus. Né? Uma criança hoje falaria, não, eu ouvi o testemunho da irmã que foi curada porque Deus curou, o irmão que comprou uma casa porque Deus abençoou, etc. Conhece Deus dessa forma. Eu não conheço Deus, tá vendo? Eu toco bateria, toco para Deus. Beleza, é o que Samuel era. De repente, ele ouve a voz de Deus, ele cria a pessoalidade com Deus. E o que ele vai ser? Ele vai ser a pessoa que engessa os outros? Ou ele vai ser o cara que fala, não, agora o povo vive como quer? Não. Ele vai ser o cara que vai transmitir para o povo de Israel, e inclusive para o próprio mestre dele, para o próprio Eli, a verdade de Deus. E por mais às vezes que seja complicado, é o que basta. O futuro do povo de Israel é a destruição. Quem está falando é Deus. Quer pôr a prova? Vamos esperar e ver o que vai acontecer. É isso que Samuel começa a fazer. Só que, enfim, Samuel está há 3.000 anos. Hoje, 2021, depois de todo esse tempo, somos nós que temos essa tarefa de ter essa pessoalidade que Samuel teve com Deus e sair das quatro paredes, digamos assim, e pregar o evangelho. De que adianta, eu escrevi aqui, o cristão que é piedoso, que vai à igreja, e é muito bom que se vá à igreja mesmo, de que adianta esse cristão que vai à igreja de domingo não ter durante a semana a estratégia que contagia os outros com a alegria de Cristo, a vida que mostra para os outros que ele tem em Cristo. E eu estava lendo um livro chamado A Trelice e a Videira esses dias. Tenho tido a oportunidade de ler esse livro de uma maneira sequencial, né, não de uma maneira quebrada. E é um livro que a gente vai, inclusive, trabalhar no Aprendendo com a Bíblia, depois que a gente terminar o Evangelho de João. E nesse livro o autor falava assim, e basicamente ele falava isso que eu falei aqui, esse exemplo que eu usei do Cláudio, que é um cara da academia que eu conheço, que conversa de vez em quando comigo e me diz que tem um problema X, Y ou Z. Enfim, o que ele diz ali? Nós precisamos orar e ter estratégia para que Deus nos mostre como ser essa voz dele. Né? Ele não usa a expressão ser a voz de Deus, mas ele fala para que nós contagiemos a nossa sociedade, mudemos o nosso entorno. E ele começa a usar ali vários exemplos. Ele usa o exemplo de um garoto na escola, usa acho que o exemplo de um jovem que mora junto com outro, exemplos inventados. Ele usa o exemplo até de um idoso. Ele fala, poxa, a irmã não sei o quê, que ela usa um nome lá, tem dificuldade de ir à igreja. Olha que interessante. Ela tem dificuldade de ir à igreja. Mas ela, toda segunda-feira de manhã, telefona para fulana, uma jovem cristã, que ela sabe que vai à igreja, e conversa alguns minutos com aquela jovem. E aconselha, e pergunta como é a semana. Isso é ser a voz de Deus. Poxa, Ítalo, ela não consegue andar, ela não vai na igreja. Sim, mas ela é a voz de Deus. Ele usa um outro exemplo também, de uma outra pessoa idosa, que costurou umas meias de crochê ou tricô, eu não sei a diferença, mas costurou umas meias e levou num lar de idosos e deu para o administrador daquela casa e falou, olha, estão aqui 10 meias de crochê. Nossa, por quê? Cristo fez muito mais por mim. Fazer meias de crochê e trazer aqui não é nada. Ela está sendo a voz de Deus. Isso é ser a voz de Deus. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a tornar o nosso evangelho prático. A gente vira a chave e deixa de ser a pessoa que vem, que é um cristão piedoso, que vai à igreja todos os domingos, e começa a entender assim, poxa, indo e fazendo discípulos. Indo e fazendo discípulos. Eu tenho que estar indo. É até uma linguagem de telemarketing, né? Eu vou estar passando a sua ligação. Eu vou estar indo. Não, mas é justamente isso. Eu estou brincando, mas é justamente isso. Eu tenho que estar focado em indo e fazendo discípulos. E isso muda. E isso é incrível. Tem um outro livro que eu estou lendo também que chama Igreja Centrada. Timothy Keller. Inclusive, Gilberto, aí, meu irmãozão do coração, me emprestou. E nesse livro, ele escreve uma experiência que ele teve em Nova York. Nova York, para quem não sabe, é uma das cidades mais progressistas que existe na Terra.
E o que eu estou dizendo com progressista? De modernidade, de tecnologia? Não. Progressistas de causas LGBT, todas essas coisas que a gente, promiscuidade, tudo isso que a gente vê em alguma medida aqui em São Paulo, porque São Paulo é uma cidade parecida com Nova York. Tim Keller começou um trabalho ali, com base mais ou menos nisso que eu estou falando. Tim Keller mudou um bairro inteiro em Nova York. As pessoas ligavam para ele diz no livro, falavam, poxa, eu quero ir aí fazer uma visita na sua igreja, para entender o que você faz. Porque o cara acha que, poxa, Tim Keller pintou a parede da igreja de preto. E aí isso comunicou o evangelho. E é por isso que a igreja do Tim Keller, não. Ele chegava lá, ele falava, as pessoas ficavam decepcionadas. Porque ela chegava numa igreja e falava, poxa, mas é tudo igual na minha. O que você tem aqui que você conseguiu transformar a vida de tanta gente? No meio de prostituição, no meio de drogados, no meio de luxúria. Como você conseguiu encher uma igreja? É mais ou menos isso. Criando relacionamentos, indo e fazendo discípulos. Eu estou indo para casa depois do culto, eu estou indo e fazendo discípulos. Eu vou trabalhar e eu vou conversar com o Cláudio. E eu estou indo e fazendo discípulos. Mesmo que eu não abra a boca para falar do evangelho para ele ali. Eu vou sentar e ouvir ele cuspir um monte de problema. O fim de semana chega, a sexta-feira chega, você fala tchau, até segunda. Pum. Quando você chega na segunda-feira, você pensa que o cara vai estar o quê? Semblante descansado. Fala, poxa, cara, dormi até 11 horas no sábado, descansei. Não, o cara chega pesado. O cara chega pior do que ele estava na sexta. Reclamão, de mau humor. Poxa, mas como que eu vou pregar o evangelho para um cara desse, Ítalo? O que eu vou falar? Sente e ouve a reclamação dele. E amanhã você sente e ouve a reclamação dele. E amanhã você sente e ouve. Só que quando você chega em casa, você fala, Deus, eu preciso falar para o Cláudio do evangelho. Eu preciso de alguma forma fazer esse cara entender que para ele passar... Ele cansa igual eu canso no trabalho de segunda a sexta. Mas uma hora ele vai ver que o meu semblante na segunda-feira é o semblante de quem está bem. É diferente do semblante dele. E uma hora ele vai falar, cara, não é possível. O que você tem? O que aconteceu? Meu final de semana foi um lixo, cara. Pô, a gente está aqui nesse trabalho, não sei o quê, vontade de ir embora. É aí que vai ter um momento. Só que não é a gente que determina. É aí que está a diferença da pessoa que acha que vai... Não, o irmão X é a voz de Deus. Ou eu vou na igreja para ouvir a voz de Deus. Não, a voz de Deus está aqui. No momento certo eu vou falar. Ou como eu falei agora, esses outros exemplos, a pessoa que telefona para o outro. Eu conheço pessoas que fazem isso dentro das igrejas dela mesmo. Liga para alguns irmãos, etc. Ou fazendo meia de tricô, como foi o exemplo que ele usou. Inclusive é um exemplo real. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, caminhando para o fim, e traduzir essa voz de Deus para essas pessoas em formas de palavras e ações. E aí, retomando a ideia de sal e luz da terra, sem salgar, engessar, e sem deixar de salgar, ser insosso, sem sabor. Bom, para encerrar, eu vou fazer menção novamente do Tim Keller e vou ler um trecho aqui do livro dele, que eu estou lendo. Vou pedir até para o André vir aqui, que é o nosso dirigente de culto, para ele orar e encerrar. Tim Keller escreve mais ou menos o seguinte no livro dele. Mais ou menos não, ele escreve isso no livro dele. Tornar-se cristão é uma mudança de condição. Nós passamos da morte para a vida. E ele cita um texto aqui em 1 João 3,14. Ou você está em Cristo, ou não está. Ou está perdoado e aceito, ou não está. Ou tem vida eterna, ou não tem. E aí ele cita Martin Lloyd-Jones, que é um grande pregador, um teólogo muito importante no nosso meio aqui, no meio protestante. Martin Lloyd-Jones ressalta que tornar-se cristão é uma mudança no relacionamento com Deus. Quando cremos e descansamos na obra de Jesus, ele transforma instantaneamente nossa posição diante de Deus, e nós passamos a estar nele. E o que é estar em Deus? Estar em Deus é o indo que Jesus falou. Eu até comentava com o Gilberto hoje mais cedo, uma gravação que a gente fez de um podcast para o seminário.
Inclusive depois no canal do seminário a gente tem bastante entrevista legal lá, se você quiser dar uma passadinha. Chama Teologicast, podcast do seminário. E eu comentava com ele assim, o meio evangélico dá muita importância, principalmente nós que somos aqui de linha renovada, as pessoas dão muita importância para o Pentecostes ali, para as línguas e para aquilo que aconteceu no Pentecoste. Realmente aquilo é muito bom, muito importante. Só que a gente se esquece do mais importante. O mais importante não é as línguas, não é nós falarmos em línguas ou o derramamento do Espírito nesse sentido. O mais importante, e é o que eu acho que as igrejas renovadas, de uma maneira geral, não estou falando de pentecostais, estou falando de renovados, precisam buscar. Imediatamente após o batismo do Espírito Santo, que eles falam nas línguas estranhas, o que acontece de mais importante ali não é isso. É o que? Eles são despertados a sair e pregar. É a partir dali que os discípulos se espalham e o evangelho é levado à frente. É a partir dali que entra na cabeça deles o indo. Lá de Mateus 28. Isso acontece em Atos 2. Se não me falha a memória. Atos 2 acontece o derramamento do Espírito. E, poxa, Ítalo, mas por que você está falando isso? Com base em quê? Eu falo isso com base no batismo de Jesus. O batismo de Jesus marca a passagem para o início do ministério dele. E o que foi o ministério de Jesus? O que acontece no batismo de Jesus? Desce o pombo sobre ele, e ele é ali revestido pelo Espírito Santo e começa o ministério dele. E, poxa, mas o ministério de Jesus foi o quê? Pregação, curas, exatamente, foi isso tudo. Mas o mais importante é o quê? Ali começa o trabalho. Jesus começa, ele diz que ele vem para servir. Ele veio para servir. É ali que começa o serviço. A partir do momento que Jesus é revestido com o Espírito Santo, com os apóstolos, o mesmo. A partir do momento que eles são revestidos com o Espírito Santo ali no Pentecostes, o mais importante não é falar em línguas. Por quê? Fala para mim, meu irmão. Quem está lá fora vai entrar aqui dentro se a gente começar a falar em línguas? Acho que não. Mas se a gente fizer igual os apóstolos fizeram, sair e indo e fazendo discípulos, aí as pessoas vêm. Depois elas podem ser revestidas e falar em língua e etc. Mas o que eu estou querendo dizer? Fala, poxa, Ítalo, mas que chato você falar isso dessa forma. Mas é que eu quero deixar bem claro o seguinte. O revestimento no Espírito Santo, a renovação na vida daquelas pessoas ali, foi pegar aquele grupo de apóstolos e falar, cara, vamos mudar um continente. E espalhou. O evangelho se espalhou e muitos foram martirizados. Morreram por amor à causa de Cristo. E, enfim, daria para puxar muitas coisas disso, né? Muitas maneiras, nós somos mártires quando nós saímos para pegar o evangelho. De muitas formas. De muitas formas mesmo. Nós somos mártires, às vezes nós temos que carregar as nossas cruzes. São problemas, são coisas que acontecem, que nós temos que conviver, mas a gente não pode perder o foco que eles pegaram ali. A gente não pode perder o principal desse texto. Indo e fazendo os discípulos. Serviço, trabalho. É pesado. Poxa, Ítalo, a gente trabalha a semana inteira. É cansativo, a gente tem uma vida inteira para tocar fora da igreja. Mas a gente não pode perder o gás de fazer as coisas para Deus. Por quê? Porque é esse o revestimento do Espírito Santo. É isso que aconteceu com os apóstolos. É isso que aconteceu, então, com Cristo, no batismo. Então, se eu sou, não, Ítalo, eu sou renovado. Eu sou batizado no Espírito Santo. Poxa, irmão, que bênção. Que maravilha. Né? Tinha muita gente que falava isso para mim. Poxa, Ítalo, você é batizado no Espírito Santo? Eu falava assim. Poxa, então você precisa ser assim, fazer aquilo? Não. Eu sou batizado no Espírito Santo, por isso que eu sirvo, por isso que eu trabalho. Não porque eu sou melhor, não é porque eu tenho força, é porque é Deus, é a pessoalidade, é o que a gente estava falando no começo da nossa reflexão. Deus, o Criador de tudo, é Ele que nos faz um pouco melhores, não é pelas nossas forças. Então, indo e fazendo discípulos, eu acho que é o primordial. E para encerrar, eu coloquei aqui uma frasezinha que eu montei com base, inclusive, no que Tim Keller e o pastor Martin Lloyd-Jones falam aqui. Ore e peça a Deus
para que ele fale com os outros através de você, não por profecias ou visões, mas cumprindo a obra dele, através de você, de todas as formas, indo e fazendo discípulos. Essa é a nossa missão, é a voz de Deus falando ao mundo. A gente ouve muito sobre missão. Missão, a sua missão, tá, mas o que é a missão? Indo e fazendo discípulos. Indo e fazendo discípulos. Então a gente tem que virar um zumbi de Cristo. Um zumbi de Cristo. Porque o zumbi, ele só sabe que ele precisa ir e ele é um morto-vivo. A gente não vai ser morto-vivo, a gente vai ser vivo-vivo. Vivo e vivo porque Cristo é vida na gente. É vida em nós. Mas nós vamos estar hipnotizados pela ideia de indo e fazendo discípulos. Indo e fazendo discípulos não é só falar. Poxa, então, mas eu não sei falar. Tá, meu irmão, você não precisa falar. Não precisa falar. Eu sei fazer tricô, então tricota meia, igual a irmãzinha lá do exemplo do livro A Treliça e a Videira. Ah, mas nem isso eu sei fazer. Tá, telefona para alguém. Pode ser da igreja, de fora. Conversa com aquela pessoa. Às vezes a gente só vai ouvir, às vezes. Não vai nem ter o que falar. Mas ouve um dia, ouve 2, ouve 3. E pessoalidade com Cristo. E Senhor, me dá sabedoria. Me mostra como eu posso falar. Até que chega o momento de falar alguma coisa. De ter alguma ação. O próprio ato de ouvir já é indo e fazendo a missão. Indo e fazendo discípulos. Então, é isso. Ore e peça a Deus para que Ele fale com os outros através de você. Não por profecias ou visões, mas cumprindo a obra dele através de você de todas as formas. Indo e fazendo discípulos. Essa é a nossa missão. Essa é a voz de Deus falando ao mundo. Amém? Eu espero não ter sido chato, nem ter sido muito incisivo, mas foi o que Deus colocou no meu coração para falar a respeito disso. E eu vou pedir para o André, nosso dirigente de culto, fazer aí uma oração para a gente encerrar por hoje. Vamos cantar uma música. Amém? Pedir para os irmãos se colocarem em pé, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra compartilhada aqui, Senhor, no seu altar. Nos cerque com o seu Espírito, Pai, nos cerque com a sua presença. Faça de nós pescadores de gente, assim como o irmão tratou aqui na palavra. Que nós usemos os exemplos dos apóstolos e o principal de Jesus Cristo, Pai. Nos encha nessa semana, Senhor, que vai iniciar. Se faça presente em nossa vida em todos os momentos, desde o acordar até o dormir, Pai. Para que possamos assim engrandecer o seu nome e estarmos muito mais perto de Ti. Te louvamos e Te engrandecemos, Pai, porque sabemos que só Tu és o Rei. Em nome do Senhor Jesus. Amém.